filosofia, vinícola, arte do vinho, relativismo no vinho. Esses são temas que vamos ver hoje aqui no podcast O Sentido, podcast onde trazemos empresários para falar com vocês, para saber histórias, para aprender um pouco mais com essa turma de peso que está aqui hoje. Um cara sensacional que a gente já se conhece há algum tempo. E ele falou, tem que trazer esse cara lá para explicar um pouco. E hoje, eu confesso que eu vim para aprender. Hoje não fiz pergunta no chat não, que as perguntas são minhas mesmo. Que hoje eu queria saber, tenho muita pergunta sobre vinhos. Então, para a gente poder começar, vou soltar a vinheta aqui. Solta a vinheta aí, edição. Estamos de volta. Aproveita aí para se inscrever no canal, seguir o nosso canal no Instagram, no YouTube. Já deixa o like aqui, tem que seguir os nossos convidados, tá? Aproveitando também, né, que a gente possa alcançar mais pessoas. Sempre falo que o sentido do canal aqui é que a gente alcance mais pessoas, alcance mais empresários, ajude mais pessoas. Então estamos deixando hoje aqui o QR Code para quem é empresário e quiser contribuir com o podcast. Para esse dinheiro aqui é para divulgar o canal, para que mais pessoas, tá na tela, boa, para que mais pessoas possam ver isso, para que a gente possa divulgar mais esse canal aqui, para aquele empresário que está precisando conhecer um pouco mais, alavancar a sua carreira. Então bora lá, chega de enrolação, vamos começar. Trouxe um empresário hoje aqui, ele é o Fábio. Ele é o proprietário, CEO, co-founder, CFO. É muito legal, deixa ele se apresentar, que é muito legal a história, que ele contando a história do negócio dele. O papo já foi muito bom antes de a gente começar, né? Então vamos começar lá. Fábio, fala um pouco de você, só se apresenta para a turma saber quem que está aí. Olá pessoal, aqui é o Fábio. Obrigado, Vitor, aí pelo convite. Eu sou pai do Henrique, marido da Thalita. Fundei a Divinoteca em 2017. Eu sou engenheiro de formação. Trabalhei com engenharia por um tempo. Resolvi empreender em 2017. Então a Divinoteca já vai para o seu 8º ano, né? A gente sabe, você conhece bastante sobre negócios, sabe qual que é a dificuldade da gente fazer um negócio sobreviver por passar dos 5, dos 7 anos, né? Então, nos últimos anos aí, não aconteceu quase nada de difícil, né? Uma pandemia, né? Troca de presidente. Então, é uma alegria muito grande eu ter chegado aí no 7º ano, estou indo para o 8º. E gosto muito de vinho, gosto muito de falar sobre vinho. Tenho a minha loja, faço meus cursos de degustações, tenho meu clube do vinho. E gosto muito de explorar os fundamentos sobre negócio, estratégia, comunicação, liderança e também a questão filosófica que parte da educação que vai ensinar melhor as pessoas a consumir vinho, a ter um consumo melhor, mais adequado para cada pessoa e também respeitando aí questões que eu vejo assim mais de consumo, né? A gente tem que ter um consumo bem responsável. Então eu sempre falo isso até nos meus vídeos, né? Bebam para ter bons momentos, não bebam para se embriagar, né? Que a embriaguez ela vai trazer aí a perda da consciência, todas essas coisas, isso aí não me interessa. Eu quero consumo responsável para a gente ver o que tem de melhor no mundo, que tem muita coisa boa para a gente explorar. Apreciar, né? Tomar um vinho apreciar. Com contexto diferente. Né? Apreciar com um contexto bem diferente. Antes de a gente começar, galera, a gente está falando bastante sobre filosofia, né? Eu gosto sempre de contar, de te perguntar de onde você veio, da sua história, para chegar até hoje para ser um empreendedor. Mas eu acho que se a gente for voltar um pouco mais na história, então a gente chega lá na filosofia, né? Cara, a gente estava conversando nos bastidores aqui, ele fez um link, né, entre a filosofia e o vinho. Cara, de onde surgiu essa ideia? Não, surgiu a ideia com uma pergunta que é muito comum no mundo do vinho e existe uma resposta padrão que eu não concordo. Eu já vi muita gente falar também que não concorda, mas a maioria das pessoas não querem entrar em polêmica, então elas seguem a manada, que é o que é um vinho bom. Então a resposta base que vem para todo mundo não, o vinho bom é aquele que você gosta.
Ah, vinho bom é o que cabe no seu bolso. Assim, mas isso... Eu tenho uma resposta básica. Vinho bom é relativo. É relativo. A gente vem de uma cultura relativista, né? Só que existem coisas que são relativas, tipo paladar individual, e existem coisas que são objetivas, né? Existem coisas que são eternas, né? Tomar água faz bem? Faz bem. Isso é uma coisa objetiva, né? 2 mais 2 é igual a 4, A é igual a A. Então, E um vinho bom, ele precisa ter uma resposta objetiva. E quando você vai estudar sobre vinho, você vê que o vinho tem uma estrutura. Se ele tem uma estrutura, essa estrutura precisa estar em ordem, precisa ter equilíbrio, né? E isso é um conceito que eu vejo que foi abandonado, assim, nas nossas escolas, na nossa formação. Então a gente precisa ter ordem e equilíbrio para chegar a um vinho bom. Um vinho bom precisa ter isso daí. Fala assim, mas eu gosto e o vinho está desequilibrado. Tá bom, tá tudo bem. Você pode gostar se você quiser. Tem gente que gosta de droga. Tá tudo bem. Vai fazer o quê? Tem gente que gosta de comer grilo. Tá tudo bem, eu não gosto. Eu nunca comi também para saber, mas... mas assim, não vou nem arriscar também. Mas apesar de que saiu na televisão esses dias indicando que grilo tem muita proteína. Já que a picanha tá cara. Já que a picanha tá cara. Enfim, trocar picanha por grilo. Mas essa é uma resposta, assim, o vinho tem que ter objetividade. Agora, cada um tem o seu paladar. Mas eu gostei, o vinho você tá falando que é desequilibrado, então você tá falando que é ruim. Assim, tá tudo bem. Né? A questão é, você quer evoluir o seu paladar para entender o que está de errado, o que está certo? Isso é uma questão que tira as pessoas de uma zona de conforto. Então, você precisa estudar. A gente precisa estudar, gente. Onde aqui tem a câmera aqui? Gente, vocês precisam estudar na vida. Você precisa estudar, precisa entender as coisas, precisa não ser enganado, precisa ter uma vida melhor. Você precisa estudar e enxergar a realidade. Então... a resposta vinho bom que você gosta não é uma resposta certa. Você pode gostar de um vinho que eu não gosto, mas se ele tem uma objetividade, uma estrutura, isso tem que ser avaliado e respeitado. Você falou é uma pergunta já bem particular minha. Você falou que o paladar vai mudando. Muda mesmo o paladar? Sim. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos, a pergunta de leigaço. Eu sou totalmente leigo no assunto. Quando eu tinha 18 anos, eu não gostava de cerveja. Com o tempo, você vai tomando, até que é gostoso esse negócio. Aí eu não gostava de vinho. Até que é gostoso. Ele muda mesmo? Sim, o paladar a gente trabalha ele, né? Que nem na academia. Você não chega levantando 50 quilos. Você precisa estudar. Você precisa treinar o paladar. Você vai, por exemplo, tendo um consumo, entendendo conceitos, fazendo análise crítica, né? Olha, eu gostei disso. Olha essa acidez, esse tanino, esse corpo. Faz uma boa harmonização. Você vai evoluir no paladar, com certeza. Então, existem coisas que você não consome mais que você consumia antes. Você evolui mesmo. Você evolui o paladar. Então, é uma questão de treinamento. E você precisa tomar muito vinho para evoluir o paladar com vinho. Eu lembro da primeira vez que eu tomei um vinho extremamente caro. Eu fiz uma análise técnica dele, foi numa degustação, era o vinho mais caro. Na época, era um vinho de R$2.000. E eu tomei, eu falei, olha, isso aqui é um vinho tecnicamente impecável. Mas eu prefiro um outro lá, que é 10 vezes mais barato, que eu tenho na minha loja. Eu gostei mais. Aí, esse que eu tomava naquela época e gostava, já acho razoável hoje. Já acho legal. Porque eu conheci outros também, outros estilos, outros tipos de vinho que me começaram a me agradar mais. Você vai subindo o valor, não tem jeito. Também, né? Hoje você já deseja de 2 de novo. Não, mas assim, é uma coisa que eu defendo, né? Também. Você tem que saber escolher de acordo com a situação. Né? Não é, não, agora eu só tomo vinho de R$150. Mas não, tem dia que você quer uma coisa mais simples. Você não precisa gastar muito num dia. Se a pessoa tem o bolso folgado, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Cada um consome e gasta com o que quer, mas isso não vai te impedir de consumir uma coisa mais barata porque, agora isso aí não tem qualidade. Não, você tem grandes vinhos de preços bem acessíveis, de muita qualidade, assim, dá para encontrar. Isso até é um tema que eu coloco no meu clube do vinho. Né? Os achados de alta qualidade que entregam uma boa experiência, que vão fazer as pessoas evoluírem o paladar. É o caso, por exemplo, do meu clube de pessoas que entraram no plano inicial e falaram assim, Fábio, deixa eu experimentar esse plano
esse plano superior. E a pessoa fala, nossa, realmente, né? O vinho tem outro nível, outra qualidade. E pessoas que entraram no plano intermediário e tiveram que retroceder para o plano inferior, porque ela não estava preparada ainda. Conta para a história todo mundo aí, da história da Divinoteca, da sua empresa. Até para fazer o seu merchan, explica como é que é. Então, a Divinoteca ela surgiu aqui em São Caetano em 2017. Uma loja física. Eu vim da engenharia, não tinha experiência nenhuma. Eu tinha um sócio que tinha vindo do comércio. Então, a gente foi juntar aí expertises, né? Então, a gente começou com a loja, a gente já logo evoluiu para fazer cursos, fazer degustações, fazer os eventos do Mundo Vinho para atrair mais pessoas. Então, a gente ficou aí em 2017, foi outubro, né? Outubro de 17, então foi bem o finalzinho do ano. Mas em 18 já começamos com cursos de degustações, veio 18, 19, aí eu entrei em grupos de networking, comecei a conhecer mais gente. E chegou 2020, pra você ter uma ideia, novembro de 2019, eu fiz aquele planejamento, um calendário para 2020 inteiro ali. 2020 inteiro. Falei assim, ó, esse aqui vai ter um jantar harmonizado, aqui vai ter uma aula de introdução, aqui vai ter uma aula avançada, aqui vai ter uma degustação, fiz tudo, cara. O calendário inteiro, para janeiro até setembro. Aí eu saí de férias em fevereiro, fiquei uns dias fora, fui pra Argentina e Uruguai visitar umas vinícolas e tal. E comecei a ver a pandemia chegando. Aí eu mandando mensagem pro meu sócio, eu falei assim, olha, a pandemia vai chegar. Ele falou assim, não, vai nada, não vai chegar nada aqui não. Daí chegou. Aí quando chegou, eu falei assim, ó, vai ter que... A gente tava com uma turma de um curso de introdução rolando. Tava na segunda aula, teve que cancelar ali e suspender. E retomou acho que só em agosto ou setembro. E aí meu calendário foi, né? Você sabe que a gente vai fazer no negócio, você fazer calendário, planejamento estratégico, isso aí é essencial para uma saúde financeira, uma previsibilidade, etc, né? E quando eu fiz exatamente como ensina, veio a pandemia. Aí chegou em setembro, eu falei assim, olha, eu tô fazendo todas as entregas, tudo entrega. Pouquíssimas pessoas vêm aqui fazer retirada. Em vez de eu ficar pagando aluguel, vou para um lugar mais barato, né? E eu preciso começar a entrar na internet também. Preciso ganhar mais relevância, mais vendas na internet. Então, no finalzinho de 2020, foi outubro, eu devolvi o imóvel. Então, foi de outubro a outubro. Finalzinho lá em outubro, eu devolvi o imóvel e fui me aventurar em só fazer entrega e fazer só as vendas online, né? Delivery, essas coisas. Só que em 2022 já começou a dar uma amansada na pandemia, eu consegui voltar a fazer degustações presenciais. Como eu não tinha o espaço, eu comecei a fazer com parceiros, né? Em restaurantes. E eu vim até então, e aqui vai sair quando a notícia, esse podcast segunda-feira. Segunda-feira. Eu tô já com a caneta na mão para assinar o aluguel, então a Divinoteca está voltando para São Caetano, tá, gente? Ou seja, presencial, a gente vai poder ir lá agora. Vai poder ir lá, vou ter degustação, curso com mais frequência, vou montar um calendário já, porque eu tenho muita aula pronta, tenho aula sobre uva, sobre região, por exemplo, vamos falar sobre Malbec, por exemplo, isso aí eu já tenho pronto há muito tempo. Então vamos fazer uma degustação de Malbecs de 4, 5 países diferentes, né? Vamos pegar um Malbec do Brasil, do Chile, da Argentina, da França. Vamos estudar a origem da Malbec e provar como ela se comporta em cada país. Eu sabia que tinha Malbec no Brasil. Tem, e tem bom, cara. Tem bons Malbecs no Brasil, bons Malbecs no Chile. Tem Malbecs ruins no Brasil, tem Malbecs ruins no Chile, tem Malbecs ruins na Argentina. Parece uma pergunta. Eu achava que, por exemplo, Malbec era uma uva e todo vinho do Malbec era bom. Pá. Não, depende da região, depende do produtor, depende da idade da videira, depende se o cara colheu na hora certa ou não. Então, é uma coisa que eu sempre defendo. Se você saber entender o vinho, você vai começar a pegar essas diferenças e também você vai começar a ver os estilos que cada um vai trazer, desde que o vinho esteja minimamente correto, né? Mas ele pode estar ruim. Pode, que nem uma vez eu fui provar um vinho para entrar no clube, era um vinho da uva Malbec e eu recusei. Eu tomei o vinho, abri assim para provar, coloquei 4 garrafas, uma do lado da outra. Aí tava lá na casa da minha mãe, chegou uns tios assim junto, vamos provar aqui para ver se vai no clube. Aí, gostei, falei assim, esse vinho não tá bom.
Aí um time meu falou assim, não, mas eu gostei. Eu falei assim, tá bom que você gostou, mas ele não tá bom. Mas por quê? Ele falou assim, olha, presta atenção nisso, nisso, nisso. E outra, esses defeitos, nesse valor, inviabiliza. Não tem sentido. Falei assim, se tivesse mais barato, passaria? Às vezes sim. Às vezes sim. Vendesse no Carrefour. Aí eu fui falar com a vinícola, daí falaram com o enólogo, aí me passaram mais informações, aí eu vi assim, era um vinho de videira muito nova, muito jovem. Então a videira muito jovem, ela não vai trazer uma uva com muita estrutura, uma estrutura muito bem feita, né? Então o vinho estava ralo, estava com uma acidez muito alta, estava sem corpo, eu falei assim, esse vinho eu recusei. E era da uva Malbec. Então, assim, vai depender de muitos aspectos, né? Muitos aspectos. Não é tudo igual, não. Você mudou... Dou um exemplo que eu dou. Tem um produtor lá na Argentina que é bem famoso aqui, é o Inimigo, né? Já ganhou um monte de premiação, é o enólogo da Catena. E é incrível porque ele faz vinhos de acordo com lá as quadras, né? Que são os vinhedos, né? Então, ele dá o nome do vinho de acordo com o vinhedo. Então, é um vinhedo lá do outro, da mesma uva, você toma os dois, são diferentes. E o processo foi tudo igual. Mesmo tempo em barrica, ele colheita na mesma época, mas mudou o vinhedo, mudou um pouco do estilo do solo, mudou o resultado. Caramba. Isso no mesmo produtor. Então como é que você consegue manter uma qualidade, por exemplo, do DV Catena Zapata, como você mantém a qualidade dele sempre sendo ele o mesmo? Primeiro, você deu um exemplo. Você deu o exemplo do DV Catena, assim, sendo um vinho original, porque tá cheio de falsificação do DV Catena, tá, gente? Isso aí é outra red pill que eu vou dar pra vocês, né? Tá cheio de DV Catena falsificado no Brasil. Inclusive, eu já abri um. Assim, a qualidade ele vai ter que manter com... tem produtor que pula safra na Europa, né? Ele assim, o vinho não entregou qualidade... Ou ele vai para um outro tipo de rótulo, ou ele não vai para o mercado. Mas é o desafio de todo produtor. Tem produtor que corrige o vinho com adição química, né? Coloca lá um pozinho mágico para dar mais acidez, ou mistura com outra uva para dar mais corpo, aí vai. Ainda isso aí tá dentro do jogo, né? O pozinho eu acho difícil já, né? Porque um pozinho mágico lá para maquiar um problema de aroma, né? Que eu já vi também um vinho que tinha um pozinho mágico para dar um aroma falsificado ali, não era da uva, né? Mas esse é o desafio de todo produtor, que você depende do clima, né? Choveu mais, produção menor. Você vai perder, entendeu? Choveu na época da colheita, lascou. Então, é o desafio de todo produtor. O cara manter o padrão. Manter qualidade, né? Sim. Uma vez eu aprendi com uma enóloga, né? A dona de uma vinícola do Uruguai, Fabiana Braco, se estiver vendo aí, Fabiana. Ela me ensinou, falou assim, vinho não é Coca-Cola. Vinho não é uma receita que você segue, sai tudo igual, não importa onde você produza. Se você vê um vinho que todo ano é igual, tem alguma coisa errada. Porque ele depende de clima, depende de tudo. Mudou um pouco o clima, mudou a uva, vai mudar o vinho. Não. Do vinho não é Coca-Cola. Guardem essa aí, ó. Por isso que a gente vai pegar vinhos, às vezes a mesma garrafa, mas diferente. Entendi. Qual que é a diferença quando eles falam de vinhos... Agora eu tô aprendendo, perguntando. Vinho seco, demi-seco, suave... Eles botam açúcar mesmo ou é a uva? O suave, sim. O suave tem adição artificial de açúcar, né? É açúcar mesmo. É açúcar. E tudo isso é uma questão de gramas de açúcar por litro. Então... Tem legislações em cada país. Então, por exemplo, no Brasil, acho que a lei para você ser um meio seco, eu acho que é 5 gramas de açúcar por litro, de 5 a 9, acho que é... Não, é 5 a 25 gramas de açúcar por litro. Você pega, acho que na Itália é 9. Então, se você pegar um vinho de 7 gramas de açúcar por litro italiano, lá na Itália ele é seco, aqui ele vai ser meio seco. Entendeu? Que permite mais. Porque é legislação. Mas é assim, é quanto que você considera de gramas de açúcar por litro. O vinho seco seria abaixo de 5 aqui no Brasil, coisa assim. Eu não tenho certeza dos números, tá? Mas é mais ou menos isso aí. O suave, e assim, é uma coisa para deixar claro. O vinho suave dá dor de cabeça. Sim, mas todo vinho pode dar dor de cabeça. Era essa a pergunta sobre dor de cabeça. Por que alguns dá e outros não dão? Ou todos dão, depende de você? Então, o vinho suave, ele é mais fácil dar dor de cabeça.
a melhor explicação que eu vi sobre isso foi sobre o metabolismo. Imagina, o vinho suave tem muito açúcar. E o corpo tem trabalho para metabolizar açúcar. Se você botar açúcar e álcool, então, vai ficar devendo. Então, o corpo vai trabalhar muito mais para metabolizar mais açúcar e vai sobrar o álcool. Aí o álcool vai ficar. Mas isso quer dizer que os outros vinhos, vinho bom não dá dor de cabeça mesmo. Se você não estiver bem hidratado, se não tomar água, vinho bom vai dar dor de cabeça também. Esses dias eu tomei uma champanhe caríssima e tive dor de cabeça. Porque eu tomei pouca água, estava um dia quente. Imagina, juntei os dois. Então o segredo para não ter dor de cabeça é tomar um vinho com água. E também não misturar, a questão... né? Óbvio. Deixa mas claro. Mas também é a questão de entender essa questão do açúcar, né? Saiba que o vinho suave tem uma propensão altíssima de dar mais dor de cabeça. Por causa que é muito açúcar. Entendi. E pra gente não ter, então, misturou com a água, vai embora. Só que daí vamos fazer aquela comparação, né? Você vai tomar um vinho seco, você toma um copo d'água, né? No vinho suave você tem que trazer o garrafão. Dobrar a quantidade. Não sei, isso aí não tem um número exato, mas é mais ou menos isso. E quando o cara é, tipo, leigo, assim, leigo mesmo. Eu conheço algumas marcas que eu sei que é boa, eu compro elas e pronto. Mas imaginar que eu não tenho em casa, cheguei no mercado, olhei pro mercado e falei, tá, e agora? Como eu escolho algo que é gostoso? Como eu consigo olhar, sei lá, o rótulo, a garrafa? Confesso que várias vezes eu fui pelo rótulo mais bonitinho. E eu tenho certeza que é assim também. Isso aí é o drama de você... Aqui no Brasil, a gente tem muito vinho de muitos países, né? Se você chegar em outros, vai ter uma questão mais restrita. Mas você tá lá e tem vinho da África do Sul, Nova Zelândia, Itália, Chile, não sei o que. Como escolher? É bom pedir indicação. Tem as uvas que eu indicaria para quem está começando, né? Uva Merlot, eu adoro indicar uva Merlot para quem está começando. Não vai no Cabernet. Outro dia, aí que depende, né? Depende de onde você vai comprar, depende se tem alguém indicando. Eu, por exemplo, peguei um Cabernet esses dias, super fácil de tomar, leve, não é um Cabernet muito forte. Tudo isso vai variar, depende do produtor, depende de quanto você vai pagar. Eu tenho lá o Cabernet de R$50, um vinho super tranquilo, fácil de tomar, um tanino bem legalzinho. E o Cabernet de 150 já vem bem mais forte, porrada. Você mudou R$100 o valor do vinho, já mudou tudo isso aí. Quanto você quer gastar? Eu tinha um amigo que ele falava assim, eu olho do mais caro pro mais barato e eu pego o segundo menos barato. Eu vou te falar que eu já escolhi muito pelo preço mesmo. E o cara falou assim, eu sempre me dei bem com isso. Não é o que eu indico, eu indico, gente, se a aventura é uma aventura, não tenha medo de errar. Pegue essas uvas assim, mais fáceis, né? Porque nem eu falei, a Merlot... se você achar um Pinot Noir também pode... que Pinot Noir é muita loteria quando é baratinho, né? É loteria. Mas eu indicaria essas uvas de Merlot. Você pega um italiano até de um preço razoavelmente barato, ele vai entregar lá um vinho da Toscana, né? Ele vai ser bem mais agradável para tomar, fácil, né? Você pode pegar aqui vinhos brancos também. Muita gente não toma vinho branco. Pô, gente, vinho branco é tão bom. Vinho rosé, enfim, eu daria essas dicas. Procure, por exemplo, Merlot Nacional, Merlot chilena, são muito fáceis de tomar. Merlot Nacional é uma delícia, nossa, Merlot lá do Sul. Tem alguns países que é mais fácil você acertar, né? Eu acho que o vinho brasileiro, para quem está começando, nessa faixa aí, se você pensar, faixa de R$40 a R$60, o vinho brasileiro é ótimo. É ótimo para quem é leigo, está começando, vai nesses vinhos. Eu acho que é o mais fácil de você acertar. Boa. Você estava falando da sua viagem para a Itália. Conta para mim, você foi para a Itália para ir... Agora a gente acha que você só vai viajar por causa das vinícolas, é isso ou não? A gente, na verdade, é um caminho, né? Porque a gente tenta colocar a vinícola no caminho. Uhum. Então, eu fui em 2022. Aí eu encaixei a vinícola no caminho. Eu fui para Montalcino, que é uma região que faz um dos vinhos mais ícones da Itália, né? Que a gente chama dos reis da Itália, né? Que é o Brunello, o Barolo e o Amarone. O Montalcino se faz o Brunello, que é o meu predileto entre os três.
E eu fiz uma viagem de França e Itália. Em França eu queria ter ido para Champagne, não deu tempo. Que Paris é uma loucura. Paris tem muita coisa para fazer e uma semana que eu tava é muito pouco tempo. Aí eu fui sair de Paris, eu fui para Itália e eu encaixei Montaltino no caminho. Eu tentei passar em Chianti, que é perto, é 1 hora de onde eu tava, mas eu tava exausto, era a época que minha esposa tava grávida. Então ela com aquelas pernas inchadas, não tem muito... Não podia beber. Não pode beber e tem aquelas restrições de locomoção. Então, a gente estava exausto já. Já estava no tipo 14º dia de viagem e a gente pulou Chianti, infelizmente. Preciso voltar para lá. Então, eu visitei 2 vinícolas em Montaltino, foi espetacular. Espetacular. É aquilo que você vê em filme mesmo, aquela ruinha pequenininha, que aqui no Brasil a gente consideraria que é estrada perigosa, que não tem acostamento. Mas lá é bonito, né? Então tá tudo bem. E aquela ruinha pequenininha, aqueles castelos, aquelas casas de tijolo antigo, coisa bem de filme. É lindo, vale muito a pena. E hoje, sempre que eu vou fazer um turismo, que nem eu fui para Argentina e para Uruguai, em 2020, antes da pandemia. Eu coloquei Mendoza no caminho, que foi antes de eu voltar. Eu voltei dia 13 de março, pra você ter uma ideia. Dia 16 o aeroporto fechou. Caramba. 13 de março eu voltei, eu estava em Mendoza. E eu visitei 2 vinícolas do Uruguai, que eu visitei a Braco Bosca e a Pisano. Então a gente encaixa no roteiro fazer umas visitas assim. Mas é um planejamento que eu tenho para a Divinoteca, fomentar esse enoturismo de qualidade, legal, conhecendo bem, indo em boas vinícolas, fazendo boas degustações, coisa que eu pretendo fazer, conduzir as degustações nas vinícolas. Você indica alguma aqui em São Paulo e fala, puta, São Paulo tem que ir para... Tem as famosas ali a Casa Geraldo, a Guaspari, são bem famosas, né? Tá surgindo muita vinícola interessante. Esse é um tema que eu tenho estudado. Tem muita vinícola legal surgindo em São Paulo para visitar. Tem até vinícola perto de Campos do Jordão. Tem que andar umas 2-3 horinhas para chegar, né? Mas eu falei dessas 2, a Casa Geraldo e a Guaspari, porque eu já fiz orçamento para fazer turma, para levar para lá, né? Mas tem uns roteiros muito interessantes surgindo aqui. Eu tô com uma lista de vinícola para dar uma estudada, fazer roteiro. Boa. Para levar junto no projeto de Divinoteca. E você está falando do vinho do branco e do rosé, né? Como que faz a diferenciação da produção? É só pela questão da uva mesmo ou não? Você pode ter vinho branco de uva tinta, né? É o processo de produção, né? A cor vem do contato com a casca. Se você não deixa em contato o líquido com uma casca tinta, o vinho fica sem cor. Por causa da casca. Então o aí vinho branco... Mas a uva branca, se você deixar em contato com a casca por muito tempo, dependendo da uva, óbvio, vai ter o vinho laranja. Né? Mas o vinho branco, você não deixa, você extrai o líquido e tira a casca. Aí ele fica branco. Não sabia. E o rosé? O vinho rosé você deixa pouco tempo em contato com uma casca de uva tinta. Eu achei que uma era feita com vinho verde e o rosé eu tinha a mínima ideia como é que fazia. Né? Não, é o tempo. Então você pega lá aqueles vinhos rosé bem clarinho, é pouco tempo em contato com a casca. Você pode, que eu já vi gente falando, né? Entre 2 e 12 horas e 2 e 24 horas em contato com a casca, para sair um vinho rosé. Aí o vinho tinto já vai vários dias, né? Você já tentou fazer em casa? Eu tinha um amigo meu que ele fazia em casa. Ele tinha um barrilzão lá, ele amassava, pegava direto. Nunca tentei. Nunca tentei, não. Eu já vi gente que faz muito vinho artesanal, aqui no ABC também tem. Mas não arrisca. Não. Se um dia eu chegar até minha terrinha, vou plantar umas videiras, vou ter a minha produção. O vinho tem a ver com relação ao tempo, isso é fato? Um vinho... 15 anos, não tão em relação com uísque, mas lá, 15 anos ele é um vinho bom, ou quanto mais velho melhor, que sempre falam, isso é fato, é verdade? Clichê, não. Mais de 90% dos vinhos são feitos para consumir em até 5 anos. Senão então não tem essa de vinho mais antigo e mais gostoso, né? Não. E outra tem a questão de paladar, né? Dos poucos vinhos que têm uma longevidade, você tomar, tem uma complexidade de você tomar um vinho desse, né? Tem toda uma complexidade de paladar, né?
não são todos os vinhos. A maioria são para consumo rápido. A maioria. E tanto branco, rosé, tinto. E quando fala do tempo, é no barril ou é o tempo na garrafa? Na garrafa. Na garrafa. O barril é sempre o mesmo tempo. Não. O barril pode variar. Pra você ter uma ideia, tem vinho de 2 meses até 24, 36 meses de barrica. Aí vai. É que isso custa caro, né? Uma barrica custa $1.000, dependendo do país que vem, ou dependendo... Enfim, vamos botar um preço aí de $1.000 a $1.500, $800, uma barrica, para você botar o líquido, deixar lá dentro, ficar esperando, e o giro financeiro da vinícola. Custa. Então, por isso que o vinho vai custar mais caro. Então, imagina você deixar lá 3 anos do vinho. Tem vinho espanhol que os Gran Reserva, você precisa deixar 3 anos, 5 anos na vinícola para ir para o mercado. Então, isso custa. Até um tempo atrás vinha um Gran Reserva da Espanha, R$40. Meu, assim, impossível. É impossível, desculpa, é impossível. Mas vendeu pra caramba aí no Brasil um tempo atrás. É impossível, o vinho tem que ficar lá 5 anos, acho que é 3 anos em barril e 2 anos em vinícola descansando, sabe? Coisa assim. É muito tempo, isso custa. É impossível chegar aqui a R$40. Aí você põe frete, põe trader, põe dólar, põe imposto, R$40. Não, desculpa. Uma barrica de $1.000, eu deixei ela assim 3 anos, vai chegar aqui. Não, impossível. Impossível. Então, depende do... região que tem regra, né? Aqui, pro vinho sair com esse nome, você tem que ter no mínimo 12 meses de barrica de carvalho de primeiro uso. Barrica de carvalho de qualquer primeiro, segundo, terceiro uso. Não, aqui o produtor quis fazer um de 3 meses só para dar uma afinadinha. Vou botar um aqui só para 6 meses para pegar um título. Enfim, isso depende de cada enólogo. Por isso que você vai vendo as possibilidades. São infinitas as combinações. Em mistura em uva, uma uva só, você faz blend de uva, você deixa uma videira mais nova, mais velha, um solo A, B, C, D ou E, inclinação, solo, incidência solar, tempo de barrica, tipo de barrica, e aí vai, cara. Então você tem infinitas Eu já vi gente possibilidades. Falar do blend. O blend é uma coisa ruim? Não é ruim. Blend, eu falei, será que pegaram os restos da uva e misturou? Não. É super natural você fazer blend de uva. Às vezes uma uva precisa de mais... precisa de ajuda de outras, ou o enólogo quer fazer lá quer fazer uma assinatura, um vinho dele, uma assinatura dele. Quero fazer um gosto melhor aqui. Tem vinícola que você monta o seu blend. Você tem aqui esses vinhos aqui. Essa aqui é a uva A, B, C, D, U, E. Monta o seu blend aí. Você faz o seu vinho. Tem vinícola que faz isso aí. Bem bacana para fazer visita. E quando a garrafa chega lá em casa, eu tenho que consumir quanto tempo? Meu pai vai ficar bravo se ele me assistir. Meu pai não me assiste. Ele... Você dá presente pra ele, ele gosta. Nossa, obrigado por essa garrafa. Ele deixa lá. E tipo, ele tem uma garrafa de quando eu nasci. Olha essa garrafa aqui, ó, do seu dia que você nasceu, 1986. Tá, pai, vamos pra esse negócio aí. Não, tô guardando pra ficar bom. Já estragou, né? Possivelmente já estragou. A garrafa não aguenta tudo isso em casa. Tem vinho que aguenta, mas assim, são vinhos bem específicos. Bem, assim... Eu lembro quando eu estive lá na Itália, que eu fui procurar o vinho do Biondisanti, que é um dos mais famosos produtores de lá. É o cara que inventou o Brunello de Montalcino. O vinho dele é de 100 anos de guarda. E assim, eu comprei um vinho dele, que é super caro, aqui no Brasil é R$1.000 e tantos, lá eu paguei €50. Paguei €50 lá. Na época o euro já estava meio alto, né? Porque estava vindo era 2022, né? Então já vai €50 vezes 6. Mas aqui é R$1.000 e tantos a mesma garrafa. Aquele é um vinho de uns 30 anos, aquele que eu comprei o mais barato. Que o vinho que aguenta 100 anos já é um vinho que lá estava cento e tantos euros. Aí eu falei assim, isso aí não vou gastar não. E aqui R$6.000. Mas você vai guardar 100 anos? Não, para que você vai comprar um vinho para guardar 100 anos? Mas você vai abrir, você vai botar, para você consumir, você precisa botar num decanter. Esse é um vinho de 24 horas de decanter para você consumir. Então, você põe no decanter, no dia seguinte você toma. Para ele abrir, porque ele é um vinho, a gente fala que o vinho fica fechado.
O vinho fica fechado, é um vinho que está sem aroma, sem sabor na boca, ele fica meio desregulado, ele precisa de oxigênio para entrar num ponto bom de equilíbrio. E são vinhos de guarda. Agora você vai pegar, como eu falei, mais de 90% dos vinhos, 5 aninhos ali. No máximo, ganhou a garrafa. Então meu pai tem que abrir todas, tá guardada lá então. É melhor abrir e ver o que tá bom e o que não tá, né? Senão já era. Acho que você tá guardando a garrafa de recordação. Só. Deve ser mais recordação. Já era. Mas é um falso conceito, né? São dos mitos, né? Do vinho, o mais velho melhor. Não é todo vinho que você... Uma vez eu fui num aniversário de um familiar, aí tava a mesa cheia de vinho, assim, para decoração, né? Nem era para abrir, era os vinhos na mesa do aniversário só para decorar. E tinha um vinho branco que tava laranja. Ele falou assim, isso aqui tá estragado. Tá estragado, tá estragado. Isso aqui é cor de vinho branco estragado. Ela realmente abriu, tava um cheirão de vinagre. Estraga o vinho. Estraga o vinho. Cheira vinagre mesmo. Vinagre. Você vai botar na boca, é isso aí. É ácido, igual vinagre. Então tem que abrir. É melhor abrir. No domingão eu vou no meu pai, eu abrir tudo. Exato. Meu pai é fascinado pelo vinho do Porto. O que tanto tem no vinho do Porto que ele fala? O que se passa lá? Então, o vinho do Porto... eu gosto muito de falar dessa região, né? A região do Douro é feito o vinho do Porto, né? E de uns tempos para cá eles têm feito muitos vinhos tintos. Eles descobriram que uma região faz vinhos tintos de muita qualidade, né? Porque Portugal tem uma história bem interessante, né? Por causa da guerra, teve uma época de fome, teve um ditador lá, que era o Salazar. No começo eu ouvi a história, ele mandou arrancar as videiras de várias regiões de Portugal. Então Portugal parou de produzir vinho em várias regiões, foi restabelecido em 1970 lá. Daí a gente vê, o ditador malvado, né? Assim, gente, o pessoal tava passando fome. Ele mandou arrancar as videiras para fazer comida. Dar comida pra galera. Então, para atravessar esse período, eles fez isso. Então, muitas regiões voltaram a produzir vinho da década de 70 para frente. Mas o Douro, ele manteve. Ainda mais tem muito produtor lá que é da Inglaterra e tal. E o vinho do Porto, ele tem a adição daquele aguardente vínico que eles chamam. Por isso que ele fica tão alcoólico. Então, ele não vai estragar, né? Você abre, toma, deixa a garrafa lá, passa uma semana, você toma de novo. Eu tenho uma garrafa lá de Porto em casa, tem um ano lá, que vira e mexe eu faço um drink. Né? Drink? Com meu pai a gente tem o copinho bonitinho e todo domingo a gente toma um copinho. Todo domingo. Porque aquele que eu tenho em casa é um branco, vinho do Porto Branco, né? E, nossa, você põe gelo e uma tônica, fica uma delícia. Sério? Nunca vi isso. É drink, né? Você sabe fazer drink com vinho. E o vinho do Porto, ele pode ser tanto para sobremesa, para você receber as pessoas, né? Ele é um vinho bem forte, então você vai tomar uma dose pequena. É bem interessante. Tem vinho do Porto mais doce, mais seco também. Mais seco é bem difícil de achar aqui, né? E você acha em alguns lugares, mas o mais comum é o vinho do Porto mais doce, né? Porque você coloca esse álcool, ele para a fermentação, então sobra açúcar da uva. Então o vinho fica mais doce. Entendi. E precisa pôr na geladeira vinho? Depois que você abrir, eu até indico. Depois que abriu, tem. Depois que abriu, é melhor para conservar, né? Se você vai falar assim, vou abrir o vinho aqui, não vou consumir tudo. Eu indico pôr na geladeira porque vai retardar aí ele estragar, vamos falar assim, né? Mas também no máximo quanto tempo? 2, 3 dias, né? 2, 3 dias. 2, 3 dias. Mas você retarda, né, isso. Mas é questão de física, né? Pra você não agitar tantas moléculas, não sei o quê, enfim. Uma das perguntas era isso. Como que eu faço é que se bater o olho, você viu que a garrafa estava estragada. Mas como eu vou chegar lá no meu pai e vou saber se está estragado ou não? Tem que abrir. Não dá pra saber. Tem que abrir, você vai sentir, vai ver o cheiro ou na boca mesmo. Quando a gente pega o vinho lá, os caras pegam e fazem assim, ó. Roda. E aí as lágrimas que fala, né? Que desce. Isso é o que fala que é o vinho encorpado? Tem alguma coisa a ver? Não, é álcool, né? Mas, assim, eu nem entro muito nessa questão das lágrimas. Porque, se cair lentamente, tiver muito, tem mais álcool, menos álcool. Assim, isso não é tão interessante você ver, né? Porque o vinho, lembra, tem que ter equilíbrio. É a ordem, né? O vinho bom tem que ter ordem e equilíbrio.
o álcool não tem que sobressair. Se ele está sobressaindo, tem alguma coisa errada. Ele está na temperatura errada, ele precisa aí respirar um pouco mais, ou ele está desequilibrado. Mas isso depende até da taça. Se você tiver a taça meio um pouco suja, não foi lavada direito, detergente, não sei o que, isso vai interferir. Então, eu nem costumo entrar muito nessa questão. É verdade que isso interfere? Ou como o cara lavou a taça antes de servir o vinho, tem diferença? Não interfere pra você ver a lágrima, então... Só pra ver a lágrima, o sabor não muda. Não, se tiver gosto de detergente ou aquele gosto de... aquele cheiro de ovo no copo aí também. Até a água vai interferir no sabor da água. Isso vai interferir no vinho, sim. Não lavou a taça direito. E sobre a harmonização de vinho? Fala assim, tem que comer o vinho tal com a uva tal, o vinho branco com peixe. O que é isso? É verdade? Isso funciona? Ou o vinho pode tomar mesmo e pronto, acabou? Não, a harmonização faz seu paladar evoluir, mas é uma arte se fazer boa harmonização. Uma coisa que eu fico doido é quando vem as diquinhas de internet, né? Uva tal com prato tal. Assim, gente, isso aí não serve. Isso aí é enrolação, hein, gente? Por quê? Porque a uva depende do produtor, depende do país, depende se é um vinho com a mesma uva, pode ser mais leve ou mais encorpado. Então você definiu que a uva, daí eu vou pegar um cabernet para prato tal. É um cabernet de qual país? É um reserva, grande reserva, é um vinho mais simples. Tudo isso vai interferir. Você vai falar, esse aqui cabernet. Daí você pega um vinho que é super leve com um prato pesado. Já não harmoniza. Então você tem que encontrar esse equilíbrio entre o vinho e o prato. Como é que você vê o equilíbrio? Você vai procurar elementos de ligação. Você tem que analisar a estrutura do prato e a estrutura do vinho. Isso tudo é uma conceituação que eu passo em aula. Mas uma vez me fizeram essa pergunta, eu achei genial. Tá bom, Fábio, você fez aqui aula de introdução ao mundo do vinho. Agora, como é que eu escolho um vinho para harmonizar o prato em casa? Eu falei assim, olha, você tem uma longa jornada, jovem gafanhoto. E assim, você tem que percorrer esse caminho para você entender da estrutura do vinho, você procurar um elemento de ligação com a estrutura do prato. Tem as regrinhas, mas veja, que nem eu falei, não adianta você pensar na uva se o vinho não entregar o que o prato pede. Assim, eu já vi uma vez, eu tinha comprado um Malbec argentino, tinha uma importadora super conceituada, que eu não vou falar o nome, e eu tomei o vinho, achei um horror. Eu falei assim, isso aqui não é Malbec, isso aqui não é Malbec argentino, aqui não é o que se esperava do Malbec, né? E assim, às vezes a proposta, o cara quis fazer um vinho, não era a proposta, era um vinho, tava muito ralo. Assim, como é que eu vou indicar um Malbec para churrasco, que é a harmonização tradicional? Isso aqui não vai, isso aqui é muito leve, então não vai. Então você tem que entender da estrutura, analisar a estrutura para você ligar com o prato, entendeu? Então, por isso que eu falo, a diquinha da uva com o prato não serve sempre. Você pode harmonizar vinho tinto com peixe? Pode, depende do vinho, depende da uva, depende de um monte de coisa. Então assim, pode parecer complexo, mas você entendendo alguns pontos-chave desse que eu te falo da estrutura do vinho, você saber avaliar no seu paladar o vinho, beleza, você consegue começar a fazer as ligações. Aí para saber tem que fazer aula com você. Precisa estudar. É o que eu falei, gente, tudo precisa estudar. Você quer fazer boa harmonização? É que depois que você faz uma boa harmonização, você vê que é uma das maravilhas que existem no mundo do vinho. Você pega um prato bom, você pega um vinho bom, você junta os dois e dá um sabor novo. É um terceiro sabor que a gente chama. Então fica mais gostoso. Isso é uma boa harmonização. Se pegar uma comida boa, ela fica mais gostosa. Eu dou um exemplo fácil de boa harmonização. Uma vez eu comprei um vinho para minha mãe de presente. O vinho chamava Isabel. Minha mãe chama Isabel. Comprei um vinho da Nova Zelândia, um Pinot Noir da Nova Zelândia. E ele já estava bem avançado. Aí meu pai estava fazendo um prato em casa, que era um bolinho que ele tinha visto na Casa do Porco, acho que chama, né? Um restaurante lá em São Paulo. E era um bolinho de carne com goiabada. Uma geleia de goiabada, acho que era. Aí minha mãe falou assim, pega um vinho lá pra harmonizar. Pega aquele Malbec. Eu falei assim, esse Malbec não vai dar com esse prato, não. Aí eu peguei e falei assim, mãe, já tá 6 meses aqui esse vinho, vai começar a ficar velho. O vinho estava velho mesmo, mas não estava estragado, estava assim perto do fim da vida.
a gente comia aquele prato que meu pai fez, botava o vinho na boca, você não sabia o que era o aroma do vinho, o aroma do prato. Até nesse ponto o negócio casou. Então, assim, todo mundo ficou extasiado, assim, ficou muito bom, muito bom. Então é você criar um sabor novo. Então a pegada é quando mistura na boca mesmo. Você mistura na boca e você cria um sabor novo. É igual, né, Lu? A minha filha tá aqui, pra quem não tá vendo, né? Ela fala que... Como é que é o nome do desenho lá? Do ratinho lá? O Ratatouille? Tem uma cena desse. Tem uma cena dessa, é isso mesmo. E começa a sair as estrelinhas, né? Aí é exatamente você tem que pegar isso, pega aquilo, aí sai. Aí às vezes tá lá em casa, eles não querem... É divino. Não quero comer brócolis. Não, pega aqui, pega o brócolis junto com a arrozinho, a carninha, mistura os três, você vai sentir um sabor diferente. É igual no filme. Exatamente. Mamãe sempre fala, né? A harmonização é isso. Eu não sabia que tinha que misturar na boca. Mas, assim, depois que mistura e fica melhor, você vai ver que é uma harmonização boa. E a harmonização ruim piora, né? Você pode piorar o vinho, piorar o prato. Pra quem não sabe fazer, não tem jeito. Não sabe fazer, vai estragar. Você deu um detalhe que me fez lembrar. A internet tá cheia de coisas ruins, pra eu falar bonitinho. Quais são os mitos, aqueles mitos do vinho? Fala assim, não, isso... Mitos, erros, coisas que o pessoal fala muito nas redes, que fala, nossa, queria ter a oportunidade de falar pra todo mundo que isso daí é mentira. Tem coisa assim? Eu posso ser mais polêmico ou menos polêmico. Totalmente polêmico. Totalmente polêmico. Gente, abre o olho com os influencers que ficam indicando vinho, gente. Abre esse olho. Que existe uma coisa chamada skin in the game, é a pele no jogo. Imagina que você recebeu uma garrafa e uma grana pra falar de um vinho. Você vai falar do vinho. Porque existe um elemento oculto na questão do vinho, que é o custo-benefício. Esse vinho aqui é muito bom, custa R$500. Ele vale R$500? Ele pode ser bom, mas não vale. E o influencer, ele normalmente não tem essa como é que eu posso falar? Essa preocupação. Porque ele ganhou mesmo. Ele não pagou do bolso dele, entendeu? Então, é muito bonito você falar assim, esse vinho aqui é muito bom, custa R$200. Ele vale R$200? Tipo assim, ele ganhou a garrafa, ele recebeu um dinheiro para fazer uma postagem, e você percebe que o vinho pode ser bom? Pode. Ele vale. Então, essa questão que eu acho que é perigosa. Não, eu vou comprar porque o cara falou que é bom. Beleza, o vinho pode ser bom, mas ele pode não valer aquilo também, né? Então, esse skin in the game, né? Fala assim, olha, eu tenho que vender, eu tenho uma loja, o vinho tem que valer, porque senão eu vou virar um vendedor de vinho caro e ruim, ou vinho bom, mas muito acima do preço justo, né? E a verdade é filha do tempo. Uma hora a verdade aparece. Então, eu me mancharia vendendo vinho que não tenha um custo-benefício adequado. Agora, a influência não tá nem aí para isso. Eu já vi, assim, esse vinho aqui é muito bom, tem notas de não sei o que, notas de não sei o que, nota de não sei o que, custa lá em tal lugar R$200, mas com o meu cupom você ganha 30% de desconto. Já tá o roubo escancarado, né? Já tá escancarado o roubo. 30% de desconto? Jesus, não, tá tudo escancarado o roubo. Então, assim, começando mais polêmico, eu falo para tomar cuidado. Assim, eu já vi vinho que eu vi, esse vinho vale, sei lá, 100, né? Tem aí 100, você pega uma margem, tá aqui a 250. Não, tá tudo errado. Então, essa é uma das coisas perigosas a se fazer. Não estou falando que todos fazem isso, não estou generalizando, porque eu aprendi a generalização é a ferramenta do tolo, né? Mas você tem que analisar tudo, por isso que volto pro negócio, estuda. Você tem que estudar, para tudo na vida dá trabalho. Fazer o quê? Dá trabalho, tem que estudar. Para você não cair nessa, tem que estudar. Então tem hora que o cara vai acertar legal, tem hora que o cara pode errar, pode ter um deslize. Mas analisa tudo. Tem mais alguma? Mais alguma? Que é essa que eu falei, quando vem lá aquelas imagenzinhas bonitinhas de pizza tal com vinho uva tal, hambúrguer de não sei o que com uva tal, assim. Essas fake news. Cuidado,
Cuidado que a margem de erro nessas diquinhas é muito alta. Agora eu queria falar com o Fábio, empresário. Queria saber, assim, o objetivo do podcast é ajudar muitas pessoas, né, como empresário. Assim. Fala alguma coisa que você... Você também fez o Empretec, né? Fiz. Em 2017. Alguma coisa que você foi aprendendo, você como você já tem 8 anos de empresa, algo que você aprendeu, assim, que você pudesse ajudar as pessoas que estão assistindo. Eu fiz o Empretec e o A mais E. Não sei se você já ouviu falar do A mais E. Já ouviu falar? Não. É de um dos facilitadores de Empretec lá do começo, ele montou esse curso. Chama as Atitudes Empreendedoras. Eu fiz esses dois. Que eu posso falar da vida empresarial... Bom, tem algumas frases, alguns aprendizados, né? Primeiro, o caixa é rei numa empresa, né? Então, tem que tomar muito cuidado em informação de preço, informação de custo. Eu já vi gente quebrar para não saber fazer preço, porque não sabe calcular um imposto. Tem que ter domínio do negócio, assim, você tem que ter domínio. Não está tudo na sua mão, mas você tem que conhecer muito bem o seu negócio, né? Porque senão fica muito caro. Esse é um aprendizado que eu tive na pele, né? Que eu falei, eu sou engenheiro, não tinha experiência nenhuma com comércio. E custou muito caro para mim eu aprender como o comércio funciona. Custou muito caro. Né? Se eu não tivesse como me manter, por muitas vezes, que você vai trabalhar e não vai receber nada. Então, se eu não tivesse como me manter, a minha empresa já tinha fechado. Por quê? Porque eu não tive o aprendizado. Então, se você puder aprender na área que você quer empreender antes de empreender, vale muito a pena. Outro grande aprendizado que eu tive é sobre marketing, que marketing não é vendas, né? Vendas é a principal área da tua empresa. Sem venda você não existe. Mas você precisa saber fazer marketing. Fazer um marketing... não você exatamente fazer o marketing, mas você precisa ter uma boa área de marketing e entender que nem tudo é copia e cola, nem tudo é receita de bolo. Cada área, cada lugar, você tem que investir no seu branding. Cada empresa tem a sua história e as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de conectar com outras pessoas. Então, a gente vê um movimento muito grande de donos de empresas que estão metendo a cara no jogo para ser o influencer da própria marca. Isso está dando muito certo. Então, considerem isso, se eu posso falar. Você tem que considerar você ser a cara do teu negócio. Tem negócio que não precisa, né? Tudo vai de análise, né? Um dos grandes aprendizados que eu tive recentemente também foi a diferença entre trabalhar muito e trabalhar certo. Quando a gente estava falando aqui sobre educação, né? Que tem gente, que você fala que no Empretec tem pessoas que ouvem um feedback e não aceitam, né? Ouve uma instrução e não aceita, acha que sabe, muitas pessoas acham que sabe tudo. Isso vem da nossa educação, que a gente forma muitos orgulhosos, né? Sabendo que acham que são donos da verdade, que sabem tudo. Quando a gente fala que é opinião, você colocou, é a minha opinião, não importa. Aprendeu, essa é uma coisa pra vida, né, gente? A opinião não importa, tá? O que importa é a verdade e o bem. Né? Você pode estar errado na sua opinião. Então você tem que ser maduro o suficiente para ir atrás do bem e da verdade. A verdade não é relativa. A verdade não é relativa. A verdade não é relativa de jeito nenhum, tá? Esse negócio de cada um tem a sua verdade é uma estupidez que colocaram na nossa cultura, tá? Como diz uma pessoa próxima a mim, tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade. Não tem nenhuma verdade. Tem uma só, pronto, acabou. É impossível, assim, vamos pensar em lógica. É absolutamente ilógico opiniões antagônicas, as duas estarem certas. É ilógico, né? Isso é A igual a A, isso é 2 mais 2 igual a 4. Ou um tá mais próximo, pode estar os dois errados, mas é ilógico duas opiniões divergentes, as duas estarem certas. É ilógico, tá? Mas trabalhar muito e trabalhar certo, às vezes a gente trabalha muito e não tem resultado, e tenha a humildade, tenha o discernimento de parar e pensar, não tá dando certo isso que eu faço. Você tem que ter uma vida, você tem que ter uma família, você tem que ter seus filhos, você tem que ter seu tempo de qualidade. E se você está trabalhando muito,
e o resultado não vem, alguma coisa está errada. Ah, mas a empresa pede, o chefe, não sei o que, tem coisa errada, não importa, pare e analisa. Ah, mas a empresa não deixa contratar mais. Isso não faz a coisa estar certa, né? E o trabalhar certo, você tem que ter ganho de produtividade, você tem que ter ganho de faturamento, você tem que ter redução de custo. Foi esse pensamento que me fez eu montar meu clube do vinho. Porque juntei uma questão estratégica de viabilidade de negócio com o que eu acredito ser o melhor, o que está no meu coração sobre o negócio. Então, no Clube do Vinho eu entrego tudo que eu acredito ser o certo para um consumo. Não que seja, não, só consome as garrafas do clube. Eu mando pouca garrafa no clube. Eu até penso em fazer planos com mais garrafas no mês, que a gente consome mais que 2 garrafas, 5 garrafas, se você juntar os planos todos. Mas o que eu acredito de você ter uma viagem no mundo vinho, conhecer coisa nova, uva nova, produtor novo, país novo e aprender, por isso que eu mando um vídeo explicando, eu coloco tudo ali. Então, eu juntei uma questão de estratégia de negócio com o meu coração do meu negócio. Eu coloco todo o meu coração no clube. Por isso que eu ensino e eu faço essa pesquisa, que eu sempre fiz pesquisa sobre vinho novo, sempre fiz pesquisa de produtor novo. Então, eu falei assim, se eu já faço isso, por que eu não pego essa pesquisa, empacoto e ensino as pessoas a pesquisa que eu fiz? Então, juntou a paixão com a estratégia, né? Então, e deu uma boa visão de negócio. Então, isso, eu parei de fazer o que eu estava fazendo, que era trabalhar muito e errado, que dava resultado baixo. Parei, tirei o pé, tomei um prejuízo inicial, olhei com clareza, pensei, fiz abstração, conversei com pessoas, né? Tenham bons conselheiros, né? Tem que saber escutar as pessoas certas também. Uma coisa que eu vejo, todo mundo tem opinião, gente. Então, eu já falei aqui, opinião não serve para nada. Mas você tem que ouvir pessoas que vão dar boa, tem que ter pessoas com autoridade para falar o que elas falam. Porque qualquer idiota, desculpa a palavra, mas qualquer idiota tem opinião. Agora, alguém que tem base para falar e te dar uma boa direção em algum assunto, você tem que ter essas pessoas por perto. Então, para saber escutar, né? Analise todas as coisas e retenha o que é bom. Então, retenha o que é bom, analise o que você está escutando, escute as pessoas. A pessoa acha que sabe, quer falar para mim, deixa ela falar, tá tudo bem. Se você vai considerar ou não, é da sua maturidade. Falei bastante já, né? Dá para dar uma aula disso. Para a gente poder fechar a última, para encerrar. A proposta do podcast é o sentido, né? O que te faz o que faz você acordar todos os dias de manhã e falar, caramba, eu faço o que eu faço, por quê? Qual que é o seu propósito? Qual é o sentido de você fazer o que você faz hoje? Eu posso juntar bastante coisa aqui. A educação e um consumo inteligente, eu acho que é uma das bases, né? Tanto educação, que nem a gente falou aqui de temas relativos, relativistas e temas objetivos, mas eu vejo que isso ajuda as pessoas a pensarem de uma outra forma e que pode levar para a vida, né? Então, essa questão de cultura, a filosofia, né, arte, a gente precisa resgatar essas coisas. Existe uma arte em se fazer um vinho bom, que tem uma objetividade, tem uma clareza, né, tem uma ordem. Existe uma forma de você enxergar, entender, fazer análise das coisas, que isso você leva para a vida. E o consumo moderado e responsável, né? Esses dias eu estava estudando sobre essa história de filosofia e eu fui ver as festas do deus Baco lá. Isso era um tremendo de um horror, cara. Era um tremendo de uma coisa abominável, né? Então, pessoas falam do Deus, o Deus do vinho, não sei o que, né? Não tem nada de bonito no Deus do vinho, gente. Não tem nada de bonito nisso. Então, o consumo moderado e responsável para você ter um bom momento, para você elevar sua alma, para você elevar sua vida, para você elevar os momentos na sua casa, com sua família, com seus amigos, para você ter realmente os bons momentos, você elevar o nível, para ter momentos divinos, né? Então, tudo isso depende de você fazer as boas escolhas, ter conhecimento, ter educação, você arriscar, você conhecer coisa nova. Então,
é muito melhor essa é a vida, né? Uma vida com sabedoria é muito melhor que uma vida sem sabedoria. Então, dá para resumir assim. É isso, cara. Queria te agradecer pela presença. Já acabou? Já passou mais rápido do que a gente imaginava. Te agradecer pela presença, pela aula. Os bastidores aqui, eu acho que ele vai ter que voltar pra gente falar só sobre filosofia, porque os bastidores vocês perderam, podia estar gravando. Então, obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço aí, obrigado. Quem quiser me ver no Instagram é Divinoteca, apareceu aí. Eu tenho uma página Olha lá, tá na tela. No YouTube também. Tem até um vídeo, eu vou te mandar, que é o vídeo que eu falo sobre a beleza, a matemática e o vinho. E já que é para entrar nesse tema... Manda o link que a gente põe no... E em breve aí vocês vão ficar sabendo da inauguração da minha loja, tá bom? Parabéns, obrigado. Obrigado, gente. Valeu todo mundo que ficou até aqui. Queria falar agora com você que é empresário, que gostou do canal, que gostou do podcast, gostou do nosso propósito aqui do sentido, né? Que quiser contribuir de alguma maneira com o nosso canal, tem um QR Code aqui, quem quiser contribuir espontaneamente. Também tem aqueles empresários que aparecem como patrocinadores aqui no canal também. Então, se você é empresário e quiser ser um dos patrocinadores, tá? Para poder divulgar esse canal para mais empresários, também pode contribuir dessa maneira. E para aquele empresário que quiser sentar aqui também do outro lado, ser entrevistado, poder contar um pouco da sua história, para que mais pessoas sejam impactadas também, manda uma mensagem aqui no YouTube, manda no meu Instagram também, vai aparecer meu Instagram aí também, para que a gente possa conversar e abrir esse canal de comunicação aí. Obrigado a todos que participaram, que ficaram aqui até agora. Encaminhe esse podcast para os amigos empresários. Se inscrevam, toquem no sininho, inscreva-se no canal. Um beijo a todos e até semana que vem.